Olá, programadores, olá, programadoras. Hoje estamos a iniciar mais um vídeo. Olha, aprender a programar é algo que parece uma jornada muito difícil e com certeza você tem altos e baixos. Mas a melhor forma de aprender é com projetos simples e bem práticos. E, como sempre, hoje eu trago para você mais ideias de três projetos na verdade, que eu estava estudando ainda no dia de hoje. Que com esses projetos são simples, práticos e que se aplicam muito no cotidiano de um programador, principalmente o PHP. São projetos que eu estou aprendendo usando o PHP e hoje eu estava a trabalhar com os projetos um contador de palavras, um validador de e-mail e uns geradores de senhas aleatórias. Com esses projetos você aprende muito mais do que como manipular o formulário, como receber dados, trabalhar com a super global, principalmente o método POST e o serve, o cifrão underline serve, que ajuda você a entender melhor como você vai fazer a manipulação desses dados. E ainda continuando, ainda nestes projetos você entende basicamente como trabalhar com funções bem nativas da própria linguagem que é o PHP. Nesse caso, para validar o e-mail, eu usando o JavaScript me lembro que tinha que criar lá um roteiro completo só para conseguir validar o e-mail. Mas agora no PHP tem uma simplicidade porque ele já apresenta uma função e os parâmetros desta função nativa do PHP ajuda a validar o e-mail sem que você crie muitas linhas de código. Apenas com uma linha de código você consegue validar, saber se o e-mail é válido ou se é inválido. E ainda continuando, você nesses projetos trabalhei bastante com o trim, que serve para retirar os espaços, principalmente no projeto no contador de palavras, já que se você salta uma linha, por exemplo, tens um texto lá com mais de 3, 4 palavras, você salta uma linha, você cria um espaço entre aqueles parágrafos. Esses parágrafos, usando o trim, é ótimo para tirar, ele remove os espaços no início e no final das palavras. Você trabalha com uma das funções que serve para contar todas as palavras. Não foi necessário criar formulários, criar vários códigos de linha, apenas os códigos já nativos, as funções já nativas do PHP que serviram de bastante utilidade neste projeto em particular. Já no gerador de senhas, era um gerador de senhas aleatórios. Ele trabalhava com 3 parâmetros, que eram palavras, números e símbolos. Você no princípio identifica quantas letras, quantos caracteres você quer na senha. Tinha que identificar o princípio, o valor mínimo que era de 4, o valor máximo que era de até 64, mas lá tinha um padrão. Se a pessoa, o usuário, introduzir lá o número de palavras que ele quer, ótimo. Ele vai calcular, vai gerar senhas com aquele número de palavras, com aquele tamanho de palavras. Mas se o usuário não introduzir este número de palavras, então ele vai gerar senhas através do número padrão. E ele tinha a opção de escolher o tamanho de letras, né? Estava a usar palavras, desculpa, é de letra, o tamanho da senha, identificando quantos algarismos, quantas letras teria a senha, nesse caso que começava de 4 até 64, o padrão era 12, ele podia identificar se queria símbolos, ele poderia identificar se queria símbolos ou números, neste caso. Então ele recebe essa informação e ele começa a comparar agora. Se ele identificou a letra, identificou a quantidade de números, se ele pediu através de aquele coisa, check, através dos checkbox, ele escolhe símbolos, escolhe números e identifica isto. E através do botão, então ele gera a senha. Então ele vai comparando. Se ele pediu símbolos, ele gera a senha com símbolos. Se ele pediu números, ele gera a senha com números. E assim sucessivamente. Esses foram os 3 projetos. Esses são projetos bem simples. Você usa, por exemplo, o contador de palavras. Você usa em blogs para publicar posts. Os geradores de senha você usa para o sistema de gerar senhas automáticas no sistema de login. O validador de e-mails também você usa em sistemas de login e cadastro para validar senhas.
E são projetos bem simples que você consegue fazer com poucas linhas de códigos, entender a lógica por detrás, estrutura de repetição, estrutura de tomada de decisão, que nesse caso são condicional, else e if, e ajuda você muito mais a compreender toda a lógica que está por detrás, como receber os valores, como receber a entrada de dados. Uma vez que recebeu a entrada de dados, você pode você agora processa como fazer esse processo usando funções nativas da linguagem ou usando da forma mais extensa, que neste caso eu não trabalhei. Eu trabalhei muito mais com as funções bem nativas, que foram poucas linhas de códigos, mas gerando o resultado querido. E isso, neste caso, por exemplo, no gerador de linhas, eu poderia usar a função rand, mas usei o random alguma coisa, que garante mais segurança e ele cria uma espécie de criptografia para cada senha gerada, diferente do rand, que deixa a senha muito mais geral e aleatória. E com isso, foram esses 3 projetos que eu trabalhei hoje. Tem sido uma jornada difícil, ter que pensar na lógica por detrás de cada projeto, o que torna muito mais difícil, e cada momento que você estuda dá mais vontade de desistir do que continuar. Você sente que cada vez que você desenvolve um projeto, você percebe que, eu cada vez que estou a estudar, estou mais burro do que quando eu iniciei. Então é muito mais esse processo. Estou a trabalhar com PHP. O link para ter acesso no meu GitHub a esses projetos e você poder ver estará na descrição. Acesse lá o meu GitHub, dê uma visita aos projetos, com certeza você vai gostar. Tem vários projetos que eu tenho estudado e eu trago alguns deles aqui. E essa sessão continua. Estou a trabalhar com PHP até durante os próximos 45 dias. Então serão 45 dias de puro HP, puros projetos, que vou trazer aqui poucos detalhes, alguns detalhes, à medida que vou trabalhando mais, poderei dar mais explicações. Eu sou Lloyd David, até a próxima. Tchau.